Está escrito em Colossenses capítulo 3, versículos 18 a 21, o seguinte: Vós, mulheres, estáis sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não vos irriteis contra elas. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus não está sujeita a atualizações, porque ela é inspirada, inerrante, infalível e suficiente. Não é a cultura que a julga, mas a cultura está sob seu escrutínio. A sociedade humana muda, os valores humanos se alteram, mas a palavra de Deus continua a mesma sempre. A palavra de Deus não pode falhar, ela é eterna. Esse texto de Colossenses 3, que acabamos de ler, o apóstolo Paulo normatiza as relações familiares. Esses princípios valeram no passado, são vigentes no presente e serão normativos no futuro. Vejamos, em primeiro lugar, ele fala que as esposas devem ser submissas ao próprio marido como convém ao Senhor. É o que está no versículo 18. Pois é, a mulher e o homem são iguais em valor e dignidade diante de Deus. O próprio Deus os criou à sua imagem e semelhança. É o que está registrado em Gênesis 1, 26 e 27. A mulher e o homem, semelhantemente, são salvos pela graça de igual forma. Em Cristo não há homem nem mulher. Ambos são um em Cristo. Isso está em Gálatas 3, versículo 28. A submissão não é de gênero. A mulher não é submissa ao homem. A submissão é estabelecida por Deus dentro da estrutura do casamento. A esposa deve ser submissa a seu próprio marido. O fato de Deus ter constituído o homem como cabeça da mulher não faz dele uma pessoa superior, pois também Deus é o cabeça de Cristo e tanto o Pai como o Filho são da mesma substância, coiguais, coeternos e consubstanciais. É o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 11, versículo 3. A submissão não é inferioridade. Por ser submissa a seu marido, a mulher não fica privada de ter vez e voz. Não, ela não é submissa a um carrasco, mas ao marido que a ama como Cristo amou a igreja. Este padrão divino não mudou nem mudará, ainda que os homens insolentemente alardeiem sua rebelião contra a imutabilidade das Sagradas Escrituras. Vale ainda destacar que nenhuma mulher é feliz mandando no marido e nenhum marido é feliz sendo mandado pela mulher. A felicidade não está em insurgir-se contra o padrão de Deus, mas em obedecê-lo. Uma outra verdade que encontramos nesse texto bíblico está no versículo 19, onde o apóstolo Paulo diz que os maridos devem amar a sua esposa e não a tratar com amargura. Se a esposa é concitada a imitar a igreja, o marido é chamado a imitar a Cristo. O marido é ordenado a amar a sua esposa com amor perseverante, amor sacrificial, santificador e romântico. Sua comunicação com ela não pode ser rude. Ela deve ser tratada como uma princesa e ser amavelmente cuidada como um vaso mais frágil. Marido
não tem permissão para oprimir a esposa, mas deve dar a sua vida por ela. Suas palavras, ações e reações precisam honrar a esposa e não amargurar a sua alma. Nenhuma mulher tem dificuldade de sujeitar-se a um marido que a ama como Cristo amou a igreja. O padrão de liderança do marido não é o padrão do mundo. Ele deve ser um líder servo. Cristo não veio ao mundo para ser servido, mas para servir. E ele é o exemplo. No reino de Deus, a pirâmide está invertida. Maior é o que serve. A liderança do marido, portanto, não deve ser imposta, mas adquirida pelo seu santo procedimento. Outra verdade que encontramos nesse texto está no versículo 20, onde o apóstolo Paulo diz que os filhos devem obedecer a seus pais, porque isso é agradável ao Senhor. Quando os pais vivem dentro do padrão de Deus, tornam-se aptos a ensinar os seus filhos pelo preceito e pelo exemplo. Os filhos criados na disciplina e na admoestação do Senhor não vivem amargurados nem desanimados. Os filhos não devem ser rebeldes, mas devem obedecer aos pais e sujeitar-se a eles, pois isso é agradável aos olhos de Deus. A desobediência aos pais é a marca de uma sociedade decadente. Famílias saudáveis criam filhos saudáveis. E uma família feliz e harmoniosa é a base de uma igreja viva e de uma sociedade forte. Outra verdade encontramos no versículo 21, onde o apóstolo Paulo diz que os pais não devem irritar os seus filhos para que eles não fiquem desanimados. Olha, os pais são como um espelho para os seus filhos. O espelho, para ser útil, precisa ser limpo, plano e iluminado. Os pais devem ser consistentes com os filhos. Não podem falar uma coisa e viver outra. Os filhos nos veem e nos observam mais do que nos escutam. Eles aprendem mais pelo exemplo do que mesmo pelas palavras. Há pais que humilham os filhos, há outros que comparam os filhos, há aqueles que não têm tempo para os filhos. Tudo isso irrita os filhos e eles ficam desanimados, conforme a palavra de Deus nos ensina. É tempo de nós, pais, termos o coração convertido aos nossos filhos, para que os nossos filhos tenham o coração convertido a nós que somos seus pais. É tempo de nos voltarmos para os preceitos divinos, exarados em sua palavra, pois a Escritura permanece sendo nossa única regra de fé e prática. Pensemos nisso. No amor de Cristo. Amém.